Queridos amigos, estamos aqui numa live para falar de uma ciência tão antiga que é a massoterapia, que é uma ciência tão milenar através dos primórdios dos tempos. Hoje o nosso entrevistado é o Cícero Moreira, massoterapeuta, que tem largas possibilidades no alívio dos nossos semelhantes. Então, vamos entrevistá-lo. Vocês vão poder fazer perguntas em torno da temática. Qual é a finalidade da massoterapia? Qual é a diferença do massoterapia? Existe ainda esse tabu e ele precisa desmistificar. Qual é a diferença de ambos? E vamos perguntar para o Cícero qual é a primeira pergunta. Vocês vão poder, no final da live, fazer perguntas em torno da temática. Qual é a diferença da massoterapia para o massoterapeuta? Por favor, Cícero. Da massoterapia para o massoterapeuta. Isso. Desculpe-me. Para a massoterapia para o massoterapeuta. Qual é a diferença? Você pode explicar para a gente? Do massagista do massoterapeuta. Massagista e massoterapeuta. Bom, acredito eu que a grande diferença entre o massoterapeuta e o massagista, se é que eu posso falar, que eu não tenho muito conhecimento do massagista em si, mas acredito eu que a diferença é que o massagista ele trabalha somente com a parte física, com as dores localizadas. O massoterapeuta, ele é um terapeuta holístico, ele faz um trabalho de um modo geral no paciente. Inclusive, nós fazemos anamnese para entrar em acordo nesse trabalho. Essa anamnese ela vai descobrir qual é a ordem do problema do paciente, se é físico, se é emocional, se é de ordem. Às vezes vem paciente para mim, Samuel, até mesmo de problemas de pessoas que estão com problemas financeiros, que estão com dificuldade. Então, a gente ajuda muito. Agora, eu sempre aconselho aos meus pacientes fazer um trabalho em paralelo com os psicólogos, psiquiatra, quando se trata de ordem assim, Psíquica, de né? depressão, psíquica, de ordem emocional. Eu acho que o grande barato disso tudo é a gente trabalhar junto, para que seja um trabalho satisfatório para o nosso paciente. Porque são ciências que se complementam, não é isso? Isso. Sem dúvida. Como é que você sente na hora que você está executando um trabalho? Certo? Por exemplo, quando você, no caso, está tendo um contato com o paciente, quando ele está se aproximando para fazer o trabalho, quais são as sensações que te vêm? Porque você já me disse que você consegue captar quando ele está se aproximando do estado emocional dele. E quando uma experiência que te marcou nesse sentido? Olha, além dessa sensibilidade que eu tenho, logo quando o paciente chega no consultório, a gente já sente alguma coisa, por eu ter essa sensibilidade, um pouco a mais, esse é o diferencial. Mas o massoterapeuta ele é muito observador. Quando o paciente entra, até o modo como ele fala, o modo como ele olha, o modo como ele sente, tudo isso é observado. Porque tem pessoas de diversos problemas, tem pessoas que já vêm dos psiquiatras, dos psicólogos, vêm do médico, quando ele só de ordem física. Então, ele como massoterapeuta, ele trata também um grande diferencial, que ele trata com amor, ele é um cuidador, ele tem uma atenção maior para aquela pessoa. Então, ele tenta sentir a dor do paciente, ele se coloca no lugar do paciente. Ele tem essa preocupação de fazer o melhor que ele pode para dar a esse paciente. Você me contou uma experiência sua quando você estava fazendo a massoterapia de uma jovem, que você sentiu no contato fluídico seu com dela. Qual foi a sensação emocional que ela te passou? Me conta isso, por favor, para os nossos que estão assistindo a live possam entender. Isso, Samuel. Isso aconteceu lá nos primeiros cursos que eu fiz aí há uns 19 anos atrás, mais ou menos, 19, 20 anos atrás. Eu estava começando, uma moça entrou para servir de modelo para a gente, e foi aí que eu comecei a perceber os meus
essa sensibilidade. Então, quando eu toquei a mão nela, eu senti toda a dor dela, toda a dor de ordem emocional, psíquica. Então, eu senti a dor dela e eu me segurei, fiz muita força para não chorar, para não deixar as lágrimas cair. Foi até um tanto difícil, mas eu consegui. E depois que eu atendi ela já estava um pouco melhor. Aí eu fui conversar com ela a respeito, para saber o que ela realmente tinha. Então, ela desabafou, eu percebi que ela tinha alguma desordem nesse sentido da ordem mental. Inclusive, eu aconselhei ela a procurar um profissional mais ligado direto, né? Um profissional, um psicólogo, ou até mesmo um psiquiatra. Que são esses profissionais que muitas vezes as pessoas não procuram por algum tabu, porque, na verdade, todo mundo pode precisar de um profissional desse dia, não é verdade? Mas vamos assim, aí você, nessa sua experiência como massoterapeuta, a massoterapia também consegue ajudar quem está com sinusite? Conte algum caso que te marcou, quando você estava se utilizando no trabalho e você percebeu melhoras substanciais das pessoas que se utilizaram da massoterapia contigo. Você pode contar, por favor? Sim, já teve alguns casos que ligados, por exemplo, com sinusite. Existem pontos que a gente trabalha ou com a pressão dos dedos, que a massoterapia ela tem várias técnicas, trabalha com várias técnicas. Uma delas é o shiatsu. O shiatsu também é uma forma de tratar. O shiatsu é quase a mesma acupuntura. A diferença é que um trabalha com agulha, outro trabalha com pressão dos dedos, principalmente dos polegares. Então, existem os pontos que trabalham muito no sentido da sinusite, que alivia muito as massagens também na região facial. E a gente consegue, pelo menos no mínimo, amenizar esses problemas, né? Vamos lá. Como é que começou a sua trajetória antes de você adentrar o universo da massoterapia? Me conta aquela experiência que você percebeu que você podia aliar o magnetismo seu com a massoterapia. Você disse que foi pegar uma água e aconteceu algo inusitado com essa água. Conte para os nossos ouvintes que estão aí como é que isso aconteceu, como é que você se deu de conta que você tinha essa facilidade, que você podia fazer terapeuticamente para ajudar as outras pessoas. A questão da água foi uma que eu levei para ser certificado no centro espírita. E quando eu voltei e botei a água na geladeira, essa água no outro dia era uma água que eu comprei, mineral, estava totalmente lacrada, mas quando foi no dia ela estava de forma rosada, tinha algumas sementezinhas na água. Né? Vamos falar de outro aspecto. Se o massoterapeuta não estiver preparado, que efeito no ato da execução das técnicas da massagem ele pode sentir? Vamos supor que os fluidos deles não estejam positivos, compatíveis. O que é que pode acontecer se caso ele se aventure a fazer o trabalho, se ele não estiver bem? Olha, eu aconselho o massoterapeuta, ele tem que ter uma certa disciplina, de procurar manter o uso de algumas coisas químicas, tipo álcool, cigarro, essas coisas. E, além disso, ter ter uma boa alimentação, procurar fazer meditação. E tudo isso é um conjunto que ajuda o massoterapeuta a estar bem para poder doar a sua energia, para poder trabalhar. E, sobretudo, nessa parte física, também preparar o paciente para poder receber essas técnicas de massagem, né? Procurar deixar o paciente bem calmo, procurar fazer uma ligeira meditaçãozinha para deixar o paciente pronto para receber também essas técnicas de massagem. Porque existem algumas técnicas de alinhamento, por exemplo, de coluna,
O paciente tem que estar bem tranquilo, bem relaxado para poder receber essas técnicas. E se ele ficar tranquilo, não existe nenhum problema em exercer essas técnicas. Me fala daquele caso que me chamou a atenção, que uma amiga nossa, lá em Guajara, estava com uma dor de cabeça e você automaticamente provocou o alívio dela. Como é que você sentiu que ela estava sentindo dor? Como é que foi esse processo de empatia? Bom, aí no caso eu senti que ela era receptiva à energia, que ela estava aberta a receber. Como foi, eu fiz isso porque foi um caso de emergência, a gente estava num restaurante, eu não poderia estar mensageando nela, simplesmente peguei as mãos delas e emiti um jato de energia direcionado para o cérebro. Né? Principalmente, eu perguntei antes, onde ela está sentindo a dor, eu direcionei visualizando o cérebro, onde estava o problema das dores, né? E foi esse sucedido, ela mesma disse que ficou muito bem, e de imediato. Vocês quiserem fazer perguntas, está aberto agora, para quem quiser fazer perguntas em torno do tema, que nós vamos nos propor agora, falar uma série sobre esse assunto. Por exemplo, fala sobre as técnicas da massoterapia, para que elas servem, se para o paciente você pode aplicar em mesma igualdade ou não. Cada técnica tem uma finalidade. Mostre, por favor. Samuel, com certeza, cada técnica tem uma finalidade, né? Tem que deixar a reflexologia, né? Que trabalha através da reflexologia, ela trabalha os pontos das mãos, dos pés, que direciona, nós nos pés, nas mãos, nós temos lá os órgãos, todos os órgãos a ser trabalhados, cada pontinho do pé, tem o coração, tem o pulmão, tem o fígado, tem o rins, e a gente trabalha esses pontos, né, para ajudar onde tem as dificuldades, onde os órgãos, principalmente energeticamente, não está funcionando bem. Você já também trabalhou com criança, também. Você já tem, são as mesmas técnicas que você usa para criança, para adulto, são alguma diferença? Samuel, para ser sincero, eu trabalho com criança, mas eu tenho uma certa dificuldade, né? Porque a criança, a gente tem que ter uma técnica especial para que ela possa ficar calma. Inclusive, quando eu trabalho com criança, eu gosto que a mãe entre junto para ver se ajuda a acalmar. Que existe um tipo de massagem chamada Chantala, que é uma massagem direcionada para a criança. Uma massagem bem suave, né, bem tranquilo, mas o ideal, quando eu trabalho com criança, eu gosto de trabalhar junto com a mãe, que ela possa vir me ajudar. Se alguém tiver uma pergunta para fazer, fique à vontade, certo? Porque é importante que vocês divulguem essa live, que vocês repassem para os seus grupos essa live, para a gente poder desmistificar o assunto, aprender, porque afinal de contas, todo conhecimento é bem-vindo. Então nós estamos nos propondo que aos domingos iremos falar desses assuntos. Vamos dividir em tópicos. Por isso, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aguardando. Tem alguma pergunta? Eu teria um grande prazer em responder todas as perguntas. Ele Barroso, Cíntia Brasileiro. Pois é. Oi, Cíntia, tudo bom? O pessoal que está aí, Alessandra, Lili Barroso, que estão aí, tá certo? Eu agradeço a todos que estão aí participando. Nós vamos agora também criar uma página para isso também, que a gente está fazendo para a gente dar uma abertura sobre este grande assunto, que é importante. E para a pessoa que é ansiosa? Bom, a pessoa que é ansiosa, existe algumas técnicas também, né? Também a ansiosidade tem a ver com emoção, né? Com emocional. Então, existem algumas técnicas aqui no cardíaco, nos pontos, que muitas vezes, quando eu trabalho, estou atendendo a pessoa, muitas vezes o paciente chora.
E aí eu começo a conversar um pouco com eles e eles vão desabafando os problemas. E no que eu vou conversando, vou fazendo uma massaginha assim, mais relaxante, mais leve, mais suave. E isso ele vai desabafando e vai ficando bem. Você contou que também, numa espécie das suas experiências, tinha um bichinho que estava doente, né? E você se deixou, você utilizou o seu magnetismo para auxiliar. Conta essa experiência, como é que foi? Era uma amiga minha que tinha uma cachorrinha que estava, o médico já tinha desenganado, segundo o médico, segundo essa amiga que contou essa questão, a cachorra estava com CA. Então, eu apliquei técnicas de reiki, né, junto também com fluidoterapia, que eu tenho uma experiência que passo em casas espíritas. Então, eu juntei o reiki com o passe, com os pedidos, porque isso a gente faz com amor, com dedicação. A gente sente não só a dor do ser humano, mas também dos animais. Então, se viu, a cachorra foi ficando bem, e depois que ela voltou ao médico, o médico, segundo ela, isso aqui não é bem, eu costumo fazer isso não, mas o médico disse que a cachorra estava bem. Você já interagiu com o seu magnetismo à distância? Parece que você ajudou alguém lá no Japão. Tendo aqui no Ceará. Como é que é essa experiência? Conta aí para o povo saber. Sim, através da internet. Eu pude ajudar uns parentes de uma cunhada minha que estava em dificuldades de ordens espirituais, segundo ela, e eu fiz só uma prece direcionada para eles, pedindo a Deus, Jesus pudesse ajudar, iluminar o ambiente da casa deles lá, e deu uma melhorada lá. Conta como é que você faz o seu trabalho. Como é que você, por exemplo, o paciente precisa tomar 10 sessões, 2, 3, como é? Por exemplo, se a pessoa tem depressão, se a pessoa tem sinusite, se a pessoa tem uma dor lombar, quanto tempo de sessão para que a pessoa se sinta revigorada, se sinta bem? Então, foi muito bom você tocar nisso, porque isso às vezes é um problema. Porque muitas vezes a pessoa, quando faz essa sessão, às vezes a pessoa sai bem e acha que já está curado, e as coisas não é bem assim. Existe também um certo tratamento direcionado, somente quando se trata das dores físicas também, ou até mesmo emocionais. Existe pelo menos aí uma média de 10 sessões, mas muita gente às vezes toma uma sessão, fica bem e aí às vezes não volta mais, mas aí depois com o tempo volta de novo, aí ela volta de novo. E o ideal é que a gente faça essas sessões, dependendo do problema, se for um problema sério, se for um problema... Eu gosto de começar com 2 sessões ou 3 sessões por semana. Depois ela vai melhorando, eu vou diminuir de 3 passos para 2 por semana, de 2 passos para 1. Aí faço aí umas 3 ou 4 semanas de uma sessão, e aí é o ponto que ela mesma vai se dando, por assim dizer, alta. Mas me diga uma coisa. Nessa tua experiência, como é que você chega e percebe que a pessoa não está bem, e você chega e diz assim, você dá a massagem, faz a amnésia e vê que ela realmente está com esse tipo de problema. E você fala para a pessoa não diz, você já identifica onde está localizado, seja a dor dela física e emocional? Pode fazer a pergunta de novo? Posso. Por exemplo, o paciente está lá na sua marca, está lá na aparelhagem da massoterapia, certo? E você não te diz nada. Aí o ato de você fazer o toque da massoterapia, toque magnético, você percebe logo de cara qual é a dor da pessoa, qual é o problema de ordem emocional que ela se encontra. Você consegue fazer essa amnésia? Sim, às vezes, a maioria das vezes sim, às vezes não. Às vezes não, a gente não consegue sentir essa empatia
diretamente com o paciente, mas a maioria das vezes sim. E aí a gente vai fazendo o possível, na medida, a gente vai escolhendo as técnicas, né, da massoterapia, a gente vai vendo o que é possível fazer, se às vezes, quando às vezes é de ordem emocional, a gente cria aí, além da massagem, que em si a massagem em si é relaxante, ela ajuda nesse processo, além da gente fazer algumas técnicas de meditação, mas uma coisa eu gosto de dizer, eu gosto sempre de frisar isso, eu sempre digo que é muito bom essas terapias, mas sempre, nunca deixe o médico, sempre que procure também o profissional, seja o médico clínico geral, dependendo do que for, eu mesmo indico, alguns amigos que eu tenho, o psiquiatra, o psicólogo, a gente tem esses amigos, a gente indica, mas a gente faz o que for melhor que a gente puder fazer. A gente uma pergunta, a pessoa que tem algum cacuete, por exemplo, pessoa que é fã, tem problema de fala, uma pessoa que tem algum, sabe, algum conflito psicológico que reflete alguma na sua convivência humana. O que é que a massoterapia é capaz de ajudar essa pessoa? Se a pessoa tem um tipo de falha, na fanheza, ou sei lá, o que ela pode ajudar? Eu ainda não peguei uma pessoa assim, não. Eu peguei uma pessoa que estava com problema há mais de um mês e estava com problema de soluço direto. Inclusive, eu perguntei se ela tinha procurado um fisioterapeuta. Ela disse que não tinha procurado ainda. Seria bom você procurar um fisioterapeuta, mas vamos ver o que eu posso fazer. Inclusive, eu consegui passar através de massagem abdominais. Eu tive por intuição, foi até a intuição que eu mesmo não sabia trabalhar aqui o nervo vago dela aqui, e consegui aliviar de imediato esse processo de soluço. Mas isso que você falou, eu não. Não, eu fiz essa pergunta para chegar nessa daí, para as pessoas verem que tem muita coisa a ser trabalhada, explorada, para que a gente tenha uma visão muito ampla dessa ciência, que é uma ciência que veio aí para contribuir o nosso alívio. A medicina chinesa já utiliza-se dela há milênios. Então, nós precisamos tirar o véu da nossa ignorância para aprender sobre essa ciência. Então, se as pessoas quiserem fazer perguntas, estamos aqui para aprender juntos. Eu estou aguardando alguma pergunta de alguém aí da live, para a gente interagir nessa live da gente. Vocês estão tímidos, gente? Podem fazer perguntas. Alguma pergunta serve para alguma coisa, alguma pergunta para que eu possa repassar para vocês, ele fazer, porque a participação de vocês é importante. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre este assunto? Alguma dúvida? Porque a gente tem algumas dúvidas. Por exemplo, a gente às vezes confunde o massoterapeuta com o massagista. Né? A gente tem um preconceito. E a gente já tem um espírito de conservação em torno dessa temática. Alguém tem o tema massoterapia? Desculpa, eu não coloquei. O tema hoje é sobre massoterapia e o magnetismo. Essa é a temática que estamos conversando nesse exato momento. Você tem alguma pergunta? Você é a Rita. Você tem alguma pergunta, Rita, para fazer? Você chegou agora na live, se quiser fazer pergunta, estou lhe aguardando. E crianças imperativas, eu tenho uma pergunta. Que a criança que é imperativa, o que a massoterapia ajuda? Sim, aí também, quando se trata de criança imperativa, eu gosto de trabalhar com o reiki. O reiki é também uma técnica chinesa, milenar, e ajuda muito nesse sentido aí, de acalmar, de tranquilizar, certo?
É muito bom. Reiki quer dizer energia, rei e universo. Então a gente trabalha com energia do universo a favor daqueles que precisam. Certo. Me diga uma coisa, se o reikiano, que é também uma parte do submagnetismo, uma parte do magnetismo, ele der um concentrado na pessoa, tipo 10, 20 minutos, tem alguma consequência? O reiki, Samuel, ele é muito diferente do passe. O reiki ele tem, dependendo dos níveis, existe nível 1, nível 2, nível 3. O nível 1 demora uma média de 70 minutos, o nível 2 aí uma média de, não me lembro mais dele, uma média de 40. E o nível 3 ele é mais rápido, uma média de 30 minutos. Mas eu, como faço muitos anos, trabalho com energia, faz mais de 20 anos, e trabalho também no centro espírita, como passe magnético, essas coisas, então eu faço mais rápido. Ok. Você vê que tem, quer dizer, isso é devido à sua constituição fluídica, né? Isso você atribui. Existe alguma preparação prévia alimentar? Sim, a alimentação é sempre importante. A alimentação, eu primeiro procuro me alimentar mais de peixes, de verduras, de frutas, né? Procurar se alimentar em horários regulares, né? Existe isso. Eu gosto sempre de fazer as meditações, eu acho assim, de muita importância a meditação para o massoterapeuta. Aliás, para todo mundo que trabalha com energia, porque a gente, como cuidador que somos, a gente também deve ser cuidado, né? Então, a gente faz, digamos assim, não sei se eu posso dizer, autocura, né? Você disse uma palavra muito interessante. Você disse que curar é fácil, manter-se curado é um desafio. Por quê? Sim, porque a cura ela não é tão difícil. Difícil é se manter curado, porque se manter curado não depende mais do profissional, depende do paciente. Porque para se manter curado depende de uma administração sua, depende de disciplina, depende de cuidados até o seu falar, porque as palavras ela atrai. Se você fala maus palavras, nomes feios, fala coisas que não devem, isso atrai, porque tudo é energia em torno de nós, tudo. Então, essas palavras elas podem atrair para o seu espírito energias negativas. Então, até isso a gente tem que ter um certo cuidado. Aí, entre outras coisas, o cuidado com a alimentação, o cuidado de dormir bem, o cuidado consigo mesmo. A gente não escova o dente todo dia, Samuel. Isso. A gente não vai para o médico, toma um remédio, a gente também tem que ter cuidado com o espírito, porque isso é o que somos. Nós não somos o corpo, nós somos o espírito. E a gente tem que ter cuidado com o espírito exatamente através da disciplina. A disciplina com nós mesmos e respeitando o outro, sempre. Esse é a administração do ficar bem, do se manter curado. A pessoa que está atordoada mentalmente, chegou assim, não está bem, sabe? Não está bem com a emoção. E o que a massoterapia, ela nesse momento que a pessoa chega atordoada, sem equilíbrio biofísico, como a massoterapia consegue não dizer, Jesus, eu vos aliviarei? Olha, como eu falei atrás, a massoterapia, o massoterapeuta é um terapeuta holístico. Então, aí é um paciente que a gente deve atender com muita calma, sem pressa, conversar um pouquinho com ele, ouvir um pouquinho ele, porque eu acho que um grande remédio é você prestar o seu ouvido àquela pessoa que chega com um problema. É claro que eu não vou falar muito com ele, porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas a gente fala algumas coisas que a gente pode ajudar
nós temos o nosso grande exemplo, o nosso modelo de guia, que é o nosso irmão maior e mestre Jesus. A gente pode ajudar a confortar esse paciente e também através de técnicas de mentalização, de meditação. A gente pode fazer isso com ele. Isso já aconteceu algumas vezes, até mesmo com profissionais da saúde que vêm a mim. E ele sai bem, sai mais em paz. Mais Deixa eu lhe perguntar, o que é meditar? Porque muita gente está se perguntando, né? Meditar é esvaziar a mente, meditar é serenar, porque muita gente, nós ocidentais, temos 90 pensamentos por segundo, segundo a psicologia, nós, como diz Buda, nós temos uma cabeça de macaquinho louco. Temos múltiplos pensamentos ao mesmo tempo. Porque os orientais, eles conseguem disciplinar, com muito esforço através da meditação, a questão da meditação. A meditação? Certo. Bom, a meditação, existe várias técnicas de meditação. Muitas, são muitas. Agora, é claro que meditar é esvaziar a mente, mas esvaziar a mente, isso é uma técnica muito, muito, como é que eu posso dizer, Samuel? Difícil? É, por aí, difícil, né? Pelo nome desafiador. Pronto. Mas é porque essa técnica de esvaziar a mente é muito difícil. Essa de esvaziar a mente, só os grandes mestres conseguem fazer. Mas é o que é alcançável, você vai ter uma qualidade mental e emocional. Eu acredito que a melhor técnica de meditação, para nós que não somos mestres, que não tem esse conhecimento maior, é a técnica de refletir em cima do problema. Reflita em cima do problema. Em vez de você fugir do problema, traga o problema para você. Converse com o seu problema. O que é que eu posso fazer para resolver esse problema? Fale com o universo o problema que você tem, só você e o universo. E converse com o seu próprio problema, encare o seu problema. Inclusive, na meditação, Samuel, quando a gente está fazendo, que está começando, que está iniciando, a gente sente muita dor na lombar aqui, nessa região coxígena e lombar aqui. A gente sente muita dor. E geralmente as pessoas, ela não aguentam continuar essa meditação porque sente essa dor que é enorme, é grande. Então, as pessoas, elas têm tendência a fugir da dor. E, na verdade, não. A gente foca a dor na meditação. É o primeiro ensinamento que a gente aprende na meditação. Quando você está começando, você sente essa dor, é uma dor muito grande. Então, eu, pelo menos, quando comecei, eu focava a minha mente na dor. No que você foca a mente na dor, você já está emitindo energia para aquela dor. Você vai chegar a um determinado ponto, você não sente mais dor. Você, quer dizer, você não usa métodos de fuga, você não foge. Não você encara. É como se fosse outra pessoa, estivesse numa montanha e a dor estivesse embaixo, para você encarar de forma mais ampla, como é que você pode resolver. Eu fico olhando para mim mesmo. A gente tem que saber que nós somos espíritos. A gente pode, assim, eu não sei qual o nome dá, mas olhar para a gente mesmo. Não estou nem falando de se olhar no espelho, mas olhar para a gente mesmo. A gente consegue, principalmente com um treino de meditação, consegue, digamos assim, um dia o que é bem isso, mas se saísse do próprio corpo e visse o próprio corpo. Você está entendendo? E, inclusive, existe mestre que faz isso com grande facilidade. Yogananda é um deles, né? Yogananda é um deles e tem muitos outros aí. Então, eu não vou dizer que faço isso assim com essa perfeição, mas eu consigo me ver, eu mesmo emitir energia para mim mesmo. Você ensina aos seus pacientes as técnicas para que eles possam ter qualidade mental e emocional? Depende do paciente. Né? Porque tem pacientes que estão em condição de ouvir isso, de ter essa conversa, né? Depende. Se eu ver que ele está legal para isso, o emocional não está tão afetado, a gente passa. Mas
porque também tem seu dia, tem sua hora, essas coisas. Você não pode também estar falando isso para um paciente que está ligeiramente perturbado de ordem emocional. Então, a gente primeiro trata, aí depois, com tratamento, com esse trabalho, aí sim a gente vai ensinando algumas técnicas, caso ele queira. Certo. Me diga uma coisa, Cícero. E como faz para que, se a pessoa tiver interesse no seu trabalho, como é que a pessoa faz para entrar em contato com você? Bom, olha, no momento, eu estou sem sala. Eu só estou trabalhando, só estou atendendo em domicílio. Mas, conforme for, se Deus quiser, permitir, a gente vai ter uma sala em breve. Aí vai ficar melhor para o atendimento. Né? Outra pergunta. Nas técnicas, o chiado serve para quê? A ayurvédica serve para quê? Quais são os diferentes nomes para determinados casos que nós vamos fazer para explicar até você fazendo um demonstrativo para as pessoas entenderem como é que é a massoterapia na prática com o magnetismo. O chiado, como eu falei, né? Ele trabalha com pontos. Ele é muito parecido com a acupuntura. Trabalha com os polegares, né? Com pressão. Então, ele é muito bom para as dores de ordem física, mas também de ordem emocionais, como eu falei atrás, esses pontos que a gente trabalha, alivia. E as outras técnicas também existe a reflexologia, que também é através de pontos nos pés. Existe aí a quiropraxia, né? Eu não sou quiropraxista mesmo, formado, fiz a faculdade, eu fiz apenas alguns cursos, esses cursos mais rápidos de aprender técnicas, existem essas técnicas, né? Existe a própria relaxante que ajuda a relaxar a pessoa quando está também de ordem emocional. E existe outras. Né? Quem quiser fazer perguntas, eu quero agradecer a participação de vocês nessa live de improviso que estamos fazendo, porque agora nós vamos datar, anunciar quando iremos fazer outra com as práticas, não é isso? Isso. E você acompanha. Vocês vão ver como é que funciona. Vai falar assim, para a gente entender o trabalho, até para a gente fazer uma distinção. Massoterapeuta para massagista, para a gente ver como é esse grande diferencial. Para a gente entender lá, quando eu for buscar saber o que eu estou fazendo e ter consciência da importância desse trabalho. Alguma pergunta aí das pessoas? Eu sei que a Lili está aí, Barroso, mandando um abraço aqui que estamos fazendo aqui. Quais são as pessoas que estão aqui conosco para a gente saudá-las, né? Alessandro, eu quero lhe desejar aí um bom dia e agradecer a sua participação. Liliana também, quero agradecer a sua participação. Sâmia, minha irmã, tudo bom? Quero agradecer a sua participação. Lúcia Soares. Pode falar aí, André, pode falar. Lúcia Soares. Hã? Lúcia Soares. Vanessa. Quero agradecer aí a participação de vocês. Rita Maria. E vocês puderem passar para a rede social de vocês essas informações, eu vou titular Massoterapia e Magnetismo. E Ângela Lima. Saiu. Ok? Bom, eu queria agradecer muito aí a participação de vocês. Eu queria desejar a todos vocês um ótimo domingo, que vocês possam ficar em paz, possam ficar bem, possam ter sempre pensamentos positivos, e possam ter sempre Deus como meta de alcançar, e que possam estar sempre em equilíbrio. Muito obrigado, namastê, muito obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima live. Aqui no canto, aqui.